Hoje o nosso Papo Suprem vai ser com o poeta, o mais brasiliense dos poetas, que está globalizando o seu trabalho, Nicolas Baer. Nicolas, que prazer grande estar com você aqui. Eu, que você sabe, eu sou um admirador seu. Todos os candangos brasilienses, eu estou aqui desde 59, tenho uma paixão pelo seu trabalho, porque você se dedica muito à nossa Brasília. Tem que tratar bem quem gosta da gente, né? Sempre, né? E quem não gosta também. É isso aí. Mais ainda, às vezes. Né? Quem não gosta da gente tem que tratar melhor ainda. É isso aí. E quem que é o Nicolas Baer? Olha, é um poeta, é alguém tentando ser feliz e consegue, muitas vezes consegue ser feliz. Tenta compartilhar a sua criação, as suas angústias, as suas inquietações. Tem uma necessidade psíquica que eu não sei de onde vem, de compartilhar prazer estético, porque eu tenho prazer em escrever. Certo, e eu imagino que alguém que vai ler tenha prazer também. Então a palavra prazer está implícita e está muito presente, né? Quer dizer, eu tenho um prazer enorme em escrever e tenho uma necessidade enorme também, que eu não sei de onde vem, existem várias teorias e tal, de compartilhar, quer dizer, de mostrar, de compartilhar, que as pessoas gostem também, né? Isso é uma coisa porque o artista ele precisa, nós todos precisamos do aplauso, mas o artista precisa do aplauso da multidão. É interessante isso. Por que ele não se contenta, né? É muito interessante isso. Ele quer o aplauso da multidão e eu tenho tido muitos aplausos. Uma coisa que é rara em poeta, né? Reconhecimento em vida. São poucos, né? Então eu tenho mais do que eu mereço. Né? E eu fico muito feliz com isso, assim, esse reconhecimento me faz feliz. Eu não tenho nenhum pudor em dizer isso, que eu escrevo para ser lido. É difícil o telespectador que não conhece o Nicolas Baer. Mas de onde que veio esse cara aí, que veio para Brasília? Veio de Cuiabá. Meus pais alemães foram para Mato Grosso administrar uma fazenda de um alemão, e lá eu nasci nessa fazenda, eu nasci em Cuiabá, mas cresci nessa fazenda, e até 10 anos eu morei na roça, digamos. Era uma cidade pequena, Diamantino, mas eu passava as férias na fazenda, então eu tive um passado rural muito forte. Com 10 anos mudamos para Cuiabá, onde eu fiz o ginásio, eu queria ser geólogo, né? Eu queria ser geólogo, arqueólogo, historiador, e depois vim para Brasília em 74. Certo. E em 74 a cidade me chocou muito, porque a cidade não era arborizada, não é essa maravilha. Brasília hoje é muito mais bonita do que era. Na época, Brasília ainda era uma maquete, então eu saí do mato para cair na maquete. Sabe? É uma cidade agressiva, agreste. Eu cheguei numa época de seca, com 14 anos, sem referências, sem nenhum link, né? Então eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer nessa cidade estranha, esquisita, né, diferente? Eu vou me entender com ela, tá? Eu vou me entender com ela. E comecei a dialogar com ela e resultou em 8 livros de poesia, né, e um de fotografias, né? Então, quer dizer, o choque... Eu acho que se não fosse Brasília, eu não seria poeta, assim, porque o choque, né? Porque a poesia é uma tentativa de resolução de um conflito interno, né? Os meus conflitos com a cidade eram enormes. Ainda são, porque elas que alimentam a poesia. O conflito não pode acabar. O dia que acabar o conflito, acaba a poesia. Mas hoje a relação com a cidade é mais... Ela sempre foi amorosa. As pessoas falam, você odeia Brasília? Não, eu amo. Se eu odiasse, eu ignoraria. Eu adoro Brasília, sou louco por Brasília, sou militante de Brasília, né? Onde eu vou por aí, eu só falo de Brasília. E fiquei muito assim, o poeta de Brasília, ficou assim, aquele rótulo que eu tento fugir. Né? Eu crio e fujo, né? É outro conflito, né? Quer dizer, a crise, né? Quer dizer, eu crio essa coisa do poeta de Brasília, que é um rótulo, que é um limitador, que... Né? É uma coisa boa por um lado e ruim. Boa porque dá um pertencimento, né? Você, pelo menos alguma coisa você fez, né? Mas por outro lado é ruim porque aquele cara que escreve sobre Brasília. Eu tenho outros livros sobre infância, tenho um livro de poesia erótica, tenho outros temas existenciais que não falam de Brasília, né? Perfeito. Então... Você é um amigo querido e me dá a oportunidade de falar uma coisa. Quando nós chegamos aqui em 59, Nicolas, minha mãe veio cá para o Plano Piloto e falou... Meu pai, eu não quero morar aqui não, isso aqui é uma maquete. Eu quero morar numa cidade igual a Caratinga, governador Valadares de Minas Gerais. E aí nós fomos para Taguatinga, construir Taguatinga, uma cidade do interior, porque aqui era uma coisa assim muito estranha, como você colocou muito bem.
E como é que começou esse negócio da poesia na sua vida? Começou com Brasília, né? E eu comecei a publicar. Eu comecei logo a publicar, e publicar na época, eu publiquei esse livrinho aqui, esse primeiro, Iogurte com Farinha, em 77. Tá a geração mimeógrafo? Geração mimeógrafo, E não é o cachaçinho, é um grande. É um cachação. É um cachação, é um aquele de tinta, né? Um austríaco, Gestetner, né? Maravilhoso. Gestetner. Na época não tinha Gestetner, na época não tinha cópia, fotocópia, Xerox, era muito... Né? O Jornal Satélite completou 52 anos agora que eu dirijo, fundei, você sabe disso. Começou também no mimeógrafo. Tudo era mimeógrafo, tudo era mimeógrafo, né? E o mimeógrafo era a internet. E você vendia nas ruas, vendia, né? Em muitas vezes eu te vi, especialmente nos bares. Nos bares, porta de cinema. E você chegava lá com seus... o iogurte com farinha. 40 quilos atrás, eu era magrinho, né? Cabeludo, mas magrinho. 41 quilos atrás. Sim. Então eu vendia muito e comecei mas eu também eu queria contato também, sabe? Quer dizer, eu gosto dessa interação. Contato é uma coisa que me faz bem, que eu procuro, né? Quer dizer, isso me deu muitas ideias e eu fiz muitos amigos e era uma forma de divulgar o trabalho, né? Se integrou na cidade que você mudou, né? Qual foi o primeiro? Você está aí com... Iogurte com Farinha, de 77, mimeografado, né? Sim. Mimeografado e vendido, assim, na época, proibido para menores de 5 cruzeiros. Era cruzeiro na época, sabe? O segundo foi qual? O segundo foi o Grande Circular. Grande Circular, que era... Porque eu andava de ônibus muito tempo todo, andando de ônibus, né? Minha vida era andar de ônibus, né? Então, aqui são poemas sobre Brasília, mas... E aí eu pedi também para uns amigos entrarem, né? Convidados para andar nesse grande ônibus, nesse Grande Circular, né? Que era o nosso... Né, da TCB, eu botei o TCBR, né, era uma coisa... Né, e aí tem vários poetas aqui, depois veio o Caroço e Goiaba, com outros poemas também, e depois veio o Fatídico, eu diria Fatídico, não, veio o Chá com Porrada, que é o meu livro mais punk, mais radical, sim. E aí veio o DOPS também, depois, junto com o livro, né, veio o DOPS e o livro foi apreendido e tudo. É mesmo? Em 78, 15 de... agosto. Eu tinha acabado de fazer 20 anos. Sim, né? O meu filho leu esse livro aqui com 12, 13 anos e falou assim, papai, você era revoltado, hein? E acontece coisas interessantes com esse livro, Chá com Porrada. Uma pessoa na rua me parou na rua, falei, cara, quando é que você vai fazer outro Chá com Porrada? Pô, estamos precisando, eu quero ver um outro Chá com Porrada. Eu falei, cara... só quando eu fizer 20 anos de novo. Aí a gente tem... Mas então os mimeógrafos era uma febre, era o blog, depois virou... Era o nosso blog, era o nosso meio. E os livrinhos circulavam, mas eram muito toscos, muito pequenos e se perdiam muito. E agora com essa coleção, né, facsímile, as pessoas vão ter ideia do que era aquela época, a poesia daquela época, o momento, né? Você contou aí muito bem a história de Brasília daquela época, eu sinto assim. UNB, Elefante Branco, CAESB, aquela turma ali toda e tal. CASEB, eu fui inclusive professor lá no CASEB. E a gente construindo uma cidade, construindo a cidadania da cidade, né, o Nicolas? O movimento Cabeças, né? Porque aquela geração foi a primeira geração assim, que assumiu a cidade. Isso. Nós amamos Brasília. Pertencimento, né? A gente não nasceu aqui, mas a gente ama essa cidade e ela é a nossa musa. Quer dizer, começaram a fazer filmes sobre Brasília. O Lacerda fez aquele filme interessante sobre Taguatinga, né? Aquela a rebelião lá da senhora. Da caixa d'água, da água. Então, filmes sobre Brasília, música sobre Brasília, poemas sobre Brasília, teatro sobre Brasília. Tem até uma companhia de dança de um homem maravilhoso, Asas e Eixos. Né? Então, quer dizer, eu acho que isso foi importante para a fixação de Brasília, não como polis, como urbis mesmo, como civitas, como dizia o Lúcio Costa, né? Ele profeticamente lá ele dizia que, né? Então eu acho que a questão toda é humanizar a maquete através da arte e das árvores, né? Quer dizer, e uma outra coisa interessante, além de querer humanizar a maquete, que é uma coisa permanente e eterna, é dissociar Brasília da ideia de poder. Isso. Dissociar, porque onde você vai
as pessoas falam de Brasília, então tem aquela conotação já, né? As pessoas têm aquela coisa... Brasília é uma cidade muito estigmatizada, né? Muito estigmatizada pelo poder. Porque ela foi construída para ser a sede do poder, e Brasília também é poder, mas, né, tem aí outros movimentos, né? Quando eu vou nos lugares, eu ando muito pelo Brasil aí, e andei muito esse ano para um projeto do Sesc, Arte da Palavra, e as pessoas falam, você é da terra do Renato Russo. Eu falei, que bom, né? Bom, alguém já tem uma outra referência, né? Porque a arte é que vai fazer essa... que vai dissociar essa Brasília, né? As pessoas vão... Eu acho que tem um movimento forte aqui de arte. Né? Nesse propósito, eu e mais uma série de cidadãos honorários de Brasília criamos a confraria exatamente para fazer frente a isso. E você veja, o Chico Anísio, a Hebe Camargo e mais um outro aí que eu não me lembro, falavam de Brasília o Jô Soares, falavam de Brasília desse jeito aí, nós reclamamos e eles começaram a sentir que aqui tinha também cidadãos, tinham pessoas aqui que não era só o poder. E a gente dizia uma coisa muito importante, vocês é que mandam os políticos para lá, nós os hospedamos. Mas existe uma Brasília completa, humana, e que nós estamos, como eu te falei, não só construindo a cidade em termos de obra, mas também construindo a cidadania. Como é que é a sua relação com o Cerrado e tudo? Né? Eu nasci numa região de Cerrado, Mato Grosso, e me criei numa região de Cerrado que hoje é soja. Né? Quer dizer, tirou o Cerrado e substituiu. Tirou o Cerrado, botou soja. E isso vai nos custar muito no futuro. Eu acho que a conta vai vir, porque a natureza não se defende, ela se vinga. Né? Tem essa frase famosa, não sei quem falou, mas... é um preço que a gente vai ter que pagar por essa substituição radical de ecossistemas. Né? Quer dizer, a gente pode até substituir, mas respeitando. Né? Quer dizer, a preocupação com produção de alimentos é 10 e a do meio ambiente é 1. E lá na frente eles vão ver que as duas coisas andam paralelas. Sabe? Proteção ambiental e produção de alimentos são duas coisas, né, que vão na mesma mão. Né? Não vão na contramão. Então, a preocupação hoje é tudo produção de alimentos, exportação, mas eles vão ver, por que não viram ainda? Tragédias ainda têm que acontecer. Né? Quando você fala eles, os governantes? Os governantes e os grandes fazendeiros e os grandes empresários, eles tinham que ver que proteção ambiental e produtividade agrícola são duas coisas que andam juntas, sabe? Né? Então, isso é a sociedade, enfim, sabe? Quer dizer, a sociedade que tinha que pressionar para que... Tudo bem, a produção de alimentos é importante, a exportação, a balança comercial, etc., mas a proteção ambiental está sendo negligenciada aí de uma forma, assim, ridícula, visível. Quer dizer, como é que não vê que a produtividade... E falou em produtividade, aumenta a produtividade, né? Aí falou, né, a linguagem deles, né? Do agronegócio. Né? Então, o agronegócio tem que ver que a proteção ambiental anda junto com a produtividade, uma coisa depende da outra, não tem como dissociar, né, aquela coisa do nós dominamos, nós fazemos. Não, mas a natureza também tem seu papel e tem que ser respeitada e tem seu lugar. Né? E ela que manda no fim, né? E ela que manda no fim, ela que dá o... E tem aquela teoria, né, de Gaia, que o planeta Terra é um ser vivo, né? E que como todo ser vivo, ele tenta se defender das agressões, né? E tenta também, toda vez que a gente tenta se livrar do agressor, né? Perfeito. Então, nós temos que tomar cuidado como espécie humana, porque a Terra como um ser vivo, ela está vendo a gente como um câncer. Sabe, vamos eliminar. Eliminar. E a natureza encontra várias formas de eliminar. É isso aí. Sabe? Nós estamos hoje com esse programa Papo Suprem, entrevistando o poeta Nicolas Baer. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos no nosso Papo Suprem, hoje com o poeta Nicolas Baer. Nicolas é uma pessoa muito admirada em todo o Brasil e agora no mundo também, porque é um poeta que canta a sua terra, e a sua terra é Brasília. Nicolas, e como é que foi essa questão de publicação?
Você começou como mimeógrafo e depois publicou uma série de livros, como é que é? Fui para o offset, né? Eu gosto de ter livro, né? Quer dizer, eu gosto de fazer livro, porque a nossa geração, essa geração mimeógrafa, ela tem uma relação assim muito orgânica com o livro, né? Com o objeto livro, né? Isso, com o livro, o papel, livro em papel, o cheiro, o olfato, é uma coisa sensorial, né? É uma coisa física, assim, existe, é pegar, né? Pegar, né? Não é uma coisa virtual, etérea, né? Então, eu gosto muito de fazer livro e eu mesmo distribuo meus livros, né? Quer dizer, eu fazendo meus livros, eu tenho esse problema, quer dizer, toda opção é uma renúncia, né? Quer dizer, as editoras, você pode fazer para uma editora, claro, faz, mas aí a distribuição é um pouco melhor, mas você fica comprando os livros da sua editora. Isso, né? Quer dizer, eu gosto de ter o livro para... Eu consigo alguns patrocínios, eu comercializo bem no lançamento, vendo em eventos e coisa, e o livro se paga, sabe? Se paga, e a distribuição que é o grande nó. Mas não é só para o autor, é para as editoras, para as livrarias também, é um nó, né? Nós estamos vendo aí, inclusive, as livrarias em situação difícil, né, Nicolas? Muito difícil, né? E o livro não faz parte do nosso dia a dia, né? Não é um produto do nosso dia a dia, assim, quer dizer, então isso reflete muito na comercialização do livro, quer dizer, o fato das grandes distribuidoras, das grandes redes estarem aí com dificuldades financeiras é porque o livro, como eu falei, por isso não faz parte do dia a dia e deveria, sabe? Deveria. Né? Porque um dos prazeres da vida é a leitura. Então eu vou falar para vocês aqui nesse final de ano, comprem livros, sabe? Né? Vem o Natal aí, comprem livros, né? Porque livro é um presente que fica, você autografa, esse livro é um presente, né? Não é uma coisa supérflua, uma coisa descartável, o livro é para sempre, né? E é a invenção perfeita, né? O livro é como a roda, né? O livro é maravilhoso. Né? E eu gosto muito do livro físico, porque o livro... Eu fico muito preocupado com essas coisas virtuais, porque isso aqui não é deletável, né? Não dá para deletar, né? Você não dá para deletar um livro, né? Mas... Não descarrega, né? Esse aqui, para ler você não precisa de um programa, não precisa de energia elétrica, não precisa de um software, nem de um hardware, né? Você só precisa de luz e tal. E o livro... Né? Então, mas vamos ler mais. Eu acho que a leitura aumenta o pensamento crítico, né? Eu acho que melhora em tudo. Quer dizer, não há nada negativo na leitura. Quer dizer, né? Eu li, nunca vi ninguém falar assim, eu li muito, poxa, me arrependo de ler. Não, eu acho que quanto mais a gente lê, mais a gente vai ter um pensamento crítico, e a gente precisa de pensamento crítico para não engolir tudo que vem para cima da gente, né? Muito boa essa observação, Nicolas. Nicolas, e qual, assim, o livro mais recente, eu quase digo o último livro, mas não era o último, não. O mais recente, esse aqui mesmo. Eu fiz uma edição escolar de uma antologia de poemas sobre Brasília, chamado Brasilírica, porque eu vou muito em escolas, né? Eu tenho muito contato com essa juventude aí, e eu fiz uma edição assim para vender bem baratinho, né? R$5, R$1, R$10, depende do lugar. Então, e tem outros livros vindo aí, né? Tem vários livros vindo aí. Já são quantos livros hoje? 22 livros. 22? É muita coisa. Mas a qualidade sai da quantidade, né? Aí eu tenho escrito muito, é interessante. Eu escrevo quase todo dia. Né? E esses dias eu fiz um livro sobre Brasília com 60 poemas, que num dia eu fiz 10 ou 20 poemas, eu falei, gente, alguma coisa está errada aí, sabe? Está vindo fácil demais. Tá? Eu fiquei desconfiado, mas é um livro para o ano que vem, é um livro sobre Brasília, porque Brasília é a minha obsessão. Né? Você sabe, eu pertenço à Academia Taguatinense de Letras, e aqui a Academia de Letras de Brasília, a Associação Nacional dos Escritores, e lá a gente fala muito sobre isso. Tem uma hora que fica parecendo que é psicografia, né? Você não é dono mais das palavras, as palavras fluem, né, o Nicolas? Mas escrever, né? Escrever é uma pulsão erótica também, né? É uma coisa muito boa, né? E publicar também é bom. Eu acho que compartilhar é bom, né? Eu acho legal compartilhar, porque tudo no mundo existe para terminar em livro, né? Todo mundo, né? E o livro ele segura uma informação, ele guarda uma informação que pode ser usada no futuro, né? Quer dizer, é um fiel depositário da nossa mente, é um complemento da nossa... O Bosch que falou isso, uma coisa muito interessante, ele falou que o livro é um complemento da nossa mente
né, como o alicate é um complemento da nossa mão, né, ou como que a enxada é um complemento do nosso braço, né, a pá é um braço estendido, não é uma pá, a pá é uma mão de ferro, né, que joga o areia ali. E o livro é uma extensão da nossa memória, sabe, do nosso pensamento, do nosso cérebro, né? Muito bem colocado. Muito bem colocado. O Borges, O livro é tão bom que muita gente usava, inclusive, como objeto de decoração. Ainda tem. Eu fui em casas de pessoas assim com poder econômico, sem livros, né? Assim, sem livros, sem uma biblioteca, sem né? E pessoas, né? Aí o Cícero falou que uma casa sem livros é como um corpo sem alma. Sem alma, né? isso. Mas eu fico olhando a leitura, como que ela é... Nós estamos aqui pelo prazer, né? Nós não nos pulamos lá da torre, nem nos jogamos na frente dos carros, porque a gente lembra das coisas boas que a vida nos dá, né? Isso. E o livro é uma delas, a leitura, né? Ali, para mim, um momento assim precioso do meu dia é quando eu consigo fazer tudo e à noite eu ligo meu abajurzinho, boto meu travesseirinho e vou ler o meu livro. Quer dizer, é a hora mais esperada do dia que eu cumpri todas as minhas obrigações e eu agora vou ter o prazer de entrar num outro mundo, numa outra cabeça, de um outro universo, né, que alguém criou, né, de um romancista ou de um poeta, né, e entrar nesse mundo e aprender com ele, e crescer, né, e crescer. Eu acho que né, você incorpora outras experiências, né, interessante, né, a leitura faz você incorporar outras experiências e faz você ficar mais espiritualmente mais rico, assim, mais completo, né? Isso. Você colocou uma coisa muito importante aí. Nós estamos agora para entrar no período de Natal. Natal é época de presentes, né? Livro. Quem sabe se essa sua lembrança aí do livro como presente ajuda as pessoas a salvar as editoras, salvar o livro, salvar essa cultura, como você colocou muito bem, o depositário fiel da cultura, né, o livro. O livro é um objeto maravilhoso. Às vezes eu compro o livro, só a presença dele, eu vou ler, tá, tudo bem, eu vou ler, mas a presença do livro, né, é tão... Parece que vem por osmose, assim, né? Faz bem. Faz bem. Eu carrego sempre no meu carro 3 ou 4 livros. Eu estou num lugar... Eu me sinto muito bem nessa companhia. E se eu estou num lugar e tem alguma coisa para ler, eu fico, vai demorar 2 horas. Falei, estou com tempo aqui, eu vou... Enquanto tiver alguma coisa para ler, né? Coisa boa. Mas vamos valorizar o livro, valorizar a leitura, né? E eu acho que... a valorizar os autores, né? Tem tanto autor bom brasileiro, estrangeiro, tem tanta gente boa aí. E como é que está aí? Eu fiquei sabendo a respeito da internacionalização da obra do Nicholas, globalização para agora alguns. Vai, né? Agora vai. Agora em inglês não é possível, né? Não foi traduzido, uma pessoa traduziu os poemas por inglês, eu fiz uma edição e está aí algumas escolas, mandei para várias bibliotecas e mandei para outras bibliotecas no mundo, né? Estou mandando devagarzinho as bibliotecas de poesia de língua inglesa na Irlanda, na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Quer dizer, eu acho que mostra uma outra Brasília para eles também, mostra um outro Brasil. Não, é aquela coisa, como eu falei, não sei, ninguém sabe de onde vem essa necessidade de como eles mandam livro para a gente manda livro para eles, né? De compartilhar a experiência humana. O que a gente quer é isso. Comigo foi assim. Quer dizer, comigo foi assim, eu acho, né, a minha versão, porque não existe um limite para a criação intelectual, né, que todo mundo já escreveu tudo sobre qualquer assunto. Não, os Beatles, esse dia saiu um livro sobre os Beatles. Falei, meu Deus, né, do centésimo, deve ter uns 300 livros sobre os Beatles, e o cara fez um livro sobre os Beatles. Quer dizer, não existe um limite para a criação. Então, uma coisa que eu não gosto, que a pessoa fala assim, não vou escrever sobre Brasília, porque você já escreveu tudo. Eu falei, escreva sobre a sua visão de Brasília, né? Eu escrevi a minha, eu dei a minha visão de Brasília, né? Mas você escreveu tão bem que tem esse negócio, às vezes até inibe alguém. Não pode, isso não pode. Mas que bom você dizer isso. Por isso que Brasília é uma folha em branco ainda, né? Porque eu escrevi sobre Recife... Sempre uma obra incompleta, né? Você escrever sobre Recife, você tem Manuel Bandeira, você tem Ascencio Ferreira, você tem João Cabral.
Quer dizer, você tem uma sombra aí, né? E Brasília é essa folha em branco, né? Que você... E tem muito ainda que se escrever sobre Brasília para decifrar, né? A cidade e valorizar, né? Eu acho que a gente devia valorizar muito mais o que Brasília... Porque Brasília simbolizou... Uma coisa que eu sempre digo, não posso deixar de dizer aqui, todo lugar que eu vou, qualquer palestra, eu falo, gente, vocês não perguntaram sobre Brasília para mim, perguntem. Alguém pergunta. Eu sou militante de Brasília. E eu falo assim, gente, Brasília é a maior realização do povo brasileiro. Isso. Isso, vocês nunca esqueçam isso. Só você aí também, não esquece isso não, vamos valorizar esse... E símbolo, o que Brasília representa? Representa a ousadia e a capacidade de realização do povo brasileiro. Muito né? E essa ousadia se burocratizou e se perdeu, né? Porque Brasília trouxe soluções arquitetônicas e urbanísticas. Mexeu no Brasil inteiro. Revolucionários, né? No mundo. Isso. Né? No mundo. E aí, às vezes, a gente enfrenta problemas e esquece dessa ousadia, né? Por exemplo, o carro. Nós temos um problema sério com mobilidade, o carro. Opa, tem carro demais, o que faz? Aumenta a pista para o carro. Né? Quer dizer, colocar gasolina no extintor de incêndio. Né? Quer dizer, então né? Nós temos que procurar, claro, o transporte público e encarar outros problemas. Né? Por exemplo, nós passamos uma crise hídrica enorme. Perfeito. E qual que é a solução? Buscar água de Lusiânia. Fomos lá no Corumbá 4. Resolveu a crise hídrica? Não. Né? Quer dizer, então a gente tem que enfrentar certos problemas. Nós temos um problema do carro, né? Excesso de carro, problema de pressão sobre as áreas verdes, o problema do estacionamento. E vamos encarar, então, um serviço de transporte público realmente sério, né? Água, por exemplo, vamos proteger mais as nascentes, vamos planejar, não vamos deixar essas construções sobre nascentes, sobre cabeceiras, né? Então é fácil, assim, quer dizer, tem o problema do carro, abre as pistas. Tem o problema de água, busca lá no Corumbá 4. Quer dizer, né? Então... falta isso. Eu te contei antes da nossa entrevista que eu estive agora na Europa, passei alguns 25 dias lá e vi essa solução maravilhosa do VLT, o veículo leve sobre trilhos, como a coisa funciona bem, como as pessoas são felizes para ir para casa e para ir para o seu trabalho, porque não tem essa dificuldade de esperar no ponto de ônibus, aquela coisa e tal, a insegurança, aquela sujeira e tal. Eu achei isso maravilhoso e nós precisamos trazer para cá, né? E a interação, né? Minha vida ficou pobre quando eu comprei carro. Eu andava muito de ônibus. Nos anos 70 aqui, andei de ônibus muito tempo. E os ônibus andavam, porque não tinha tanto carro, o fluxo dos ônibus era rápido. E a gente conhecia as pessoas, né? Falava com... Ficava amigo das pessoas. Quer dizer, você conhece muito mais uma cidade quando você conhece as pessoas da cidade. Né? Isso faz no transporte coletivo muito bom, né? Eu vinha de Taguatinga aqui para o Plano Piloto, tanto para Casebe, como para o Elefante Branco, como pela universidade, e conhecia muitas pessoas. Eu gosto de gente, como você também, a gente vê isso. Então, isso era um prazer muito grande, andar de ônibus, andar no veículo coletivo. E você vê a cidade de ponto em ponto, você tem outra relação com Agora, a cidade. Agora, quando eu estou no volante ali, eu tenho que ficar preocupação quem está atrás e tal, como é que bate tudo, será que vai me bater em mim e tal, e para onde que eu vou, e eu viro à esquerda, viro à direita. E no ônibus eu lia um livro. A gente tem que resolver essas questões que são desafios, né? Isso, que a gente tem que ir além, assim, não buscar soluções muito fáceis ou muito que em 5 anos já não tem que encarar o problema, né? Quer dizer, daqui 5 anos vai estar o problema de novo aí. Perfeito. Né? E como você falou muito bem, a maior obra do povo brasileiro é Brasília. E nós precisamos mostrar isso que você faz muito bem, essa solução. Que outra coisa também está completando agora 30 anos, Nicolas, a Constituição de 1988, feita em Brasília. E talvez por ter sido feita em Brasília, tenha sido essa obra que todos admiram, a Constituição Cidadã, conforme a nominou o Ulisses Guimarães. E nós tivemos agora também 30 anos do tombamento de Brasília. Isso, né? Também, foi uma obra do José Aparecido, né, José Aparecido de Oliveira, que foi uma coisa fantástica, senão Brasília já teria virado uma Águas Claras. Né? Quer dizer, tem que proteger, porque Brasília simboliza muito, né? É um símbolo, né? A gente tem que proteger um símbolo. Brasília é um símbolo e ainda bem que agora está protegido. Né? É isso aí. Nicolas, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de ficar conversando com você aqui no mínimo mais 1 hora, ou mais um dia, ou mais um ano, ou mais um século. Voltaremos daqui a uns tempos. Isso.
Faltou alguma pergunta? Você quer fazer alguma coisa? Porque não, no final também eu gostaria que você desse uma mensagem, especialmente para as pessoas que gostam de Brasília e para a juventude. O poeta tem que ler, né? Que bom. É poeta então, mas não leu, né? É isso, né? Não leu. Declamo. Vozes do Cerrado. Brasília, Brasília, onde estás que não respondes? Em que bloco? Em que superquadra tu te escondes? Tem um poema aqui que às vezes a gente acerta a mão, né? A gente fica orgulhoso, assim. Às vezes a gente erra, mas às vezes a gente acerta. É um poema que eu gosto bastante. Subo na caixa d'água de Ceilândia e lá de cima eu vejo o sertão. Do Cariri ao Carinhanha. Euclides da Cunha desafia Guimarães Rosa a provar que Antônio Conselheiro conheceu Lampião. Padre Cício entra na discussão. Conheceu não, conheceu sim, conheceu Adão, conheceu Caim. Minha homenagem à Ceilândia, né, que é uma cidade, né? E eu tenho que achar aqui mais umas coisas. Candangos, identificai-vos pela poeira na íris, lama na córnea, cimento nos olhos. Identificai-vos pelos cílios saudosos, pela vista cansada. Tem um poema aqui que veio pronto, é raro vir pronto. Pronto assim, ele veio de algum lugar, eu só... Psicografou, para Ana Lídia, né, a nossa primeira santa, né, a grande Ana Lídia, o túmulo dela, eu fui no túmulo dela no Campo da Esperança, lindo. Ana Lídia, nossa primeira santa, repousa em paz teu pequenino corpo violado, faz milagres. Este poema é escrito em menos de 1 minuto. Puxa! Ele veio assim, ela que mandou esse poema para mim. Que maravilha! E aí a gente agradece, né? Mas é isso, meu jovem, é isso. Muito bom. Tá bom, obrigado. Que maravilha. Foi uma maravilha. Nós hoje tivemos o Papo Suprem com o poeta Nicolas Baer, esse poeta que é o embaixador de Brasília para o mundo e para o planeta e para o universo, e que começou a escrever livros no mimeógrafo, o mimeógrafo antigo Gestetner, imprimindo no Gestetner, e agora fez esse livro aqui especial para os estudantes, é o Brasil Lírica, que ele inclusive está vendendo por R$5. Na minha loja, né? Tem na minha loja. Isso mesmo. Tem na minha loja. E globalizando o It Will Never Rain Again, que é um trabalho internacional, os poemas de Nicolas Baer em inglês. Nicolas, foi um prazer muito grande estar com você aqui. Muito bom, foi ótimo. Tivemos tempo para discutir. Isso, né? A TV Suprem é uma instituição eminentemente brasiliense, e você é o poeta, você criou essa situação e procura fugir dela, mas não tem jeito, você é o poeta de Brasília. Foge e volta, foge e volta. Hoje, no Papo Suprem, então, entrevistamos Nicolas Baer. Você pode acessar a nossa TV Suprem pelo canal 2 da NET ou TV Suprem Brasília no YouTube 24 horas. Fique conosco.